Bom dia, meus amores! Como estão nesse final de semestre? Que bom! Na aula de hoje eu vou ensinar vocês sobre a culinária da França e da Itália. Olha só que maravilha! Eu tenho descendência italiana, já fui até na Itália nas férias. Mas eu vou ensinar vocês o que os avós não ensinaram e vou fazer isso dividido em 4 tópicos, ok? Vocês podem interagir comigo. Primeiramente, vamos começar do início. Alguém sabe quais são os principais fatores desses dois povos que influenciaram e que são identificados na alimentação brasileira? Massa e pizza, né? Isso, muito bem! Pois bene, os italianos chegaram em grande número no Brasil nos anos de 1860, trazendo amor pelas massas de farinha, de trigo, com os molhos espessos e condimentados. A valorização do queijo e para a sobremesa o sorvete. Já os franceses chegaram em número bem pequeno, tímido até, mas mesmo assim nos deixaram muitos hábitos e comportamentos alimentares. Com o champanhe, os vinhos, a preparação de festas e cerimônias, o modo de servir, o buffet e a elaboração de menu. E os vinhos do Sul? Quem trouxe, prof? Isso foi introduzido pelos italianos, já que eles trouxeram da identidade deles o cultivo da uva. E alguém arrisca dizer os principais alimentos, nutrientes e métodos que identificam essas culturas? Ninguém? Então, o principal ingrediente proveniente da França é, sem dúvida, o queijo. E a peculiar introdução das trufas, que são um tipo de cogumelo que pode ser consumido cru ou cozido. Observação sobre a culinária francesa seria a nítida diferença entre a região mediterrânea, que usa o azeite de oliva para cozinhar, e o norte, onde predomina a manteiga. Tá, prof, e da Itália? Bom, com o movimento chamado Reforma, os italianos tiveram mudanças comportamentais e também alimentares, e a interação com os outros povos trouxe a eles uma culinária farta e versátil. Mas, sem dúvida, a marca ancestral dos italianos é o uso da farinha de trigo, utilizada para a confecção de massas. Podem citar alguns exemplos de massa, por favor? Parafuso, espaguete, Penne. Rigatoni também, né? Mas que maravilha! Conhecem vários tipos, parabéns! O misticismo da Itália chegou até mesmo quando os assuntos eram as massas. Eles acreditavam em um calendário zodíaco para escolher a massa certa a ser consumida, por exemplo. Uma pessoa do signo de Escorpião deveria comer massas leves e feitas com ovos, como cabelo de anjo. Já que eram do signo de Urso, podiam comer massas pesadas, como lasanha e rigatoni. Mas, como eu havia dito, a culinária italiana passou por uma fase de adaptação em relação com outros povos, o que trouxe uma diversidade vasta de preparações ao longo do seu território. Por exemplo, pratos de polenta com carne, minestrone, que nada mais é que arroz, massa, legumes, presunto, salsicha e queijo, sopas e presuntos e mortadelas, especialmente bolonha. Todos esses pratos são típicos, porém a variação do clima que determina o paladar da sociedade e quais pratos são mais adequados. Uma vez eu vi na TV que é muito comum o consumo de ostra também e o cultivo da mostarda, mas era de grãozinho, não líquida como a gente compra no mercado.
É verdade. É nesse programa de TV que falava do costume deles? Dizia que horários eles fazem as refeições? Se tem alguma peculiaridade? Eles comentaram que as refeições francesas eram geralmente começadas por prato de sopa, que podia variar dos caldos claros, e os cremes espessos também estavam nessa primeira refeição. Eu vi esse programa. Eles também disseram que a cozinha italiana divide a refeição em primeiros pratos, que geralmente é sopas, massas, nhoques, polenta, panquecas e risotos, que são pratos ricos em carboidratos, e segundos pratos, que incluem carnes, que são ricas em gorduras e proteínas, acompanhadas por verduras que garantem as vitaminas e minerais. Nossa, que programa fantástico! Alguém mais assistiu? Eles disseram algo a mais? Quando que passou o que eu não vi? Eu me lembro que eles fizeram um quadro de curiosidades que dizia que a culinária italiana foi o ponto de partida da cozinha francesa, porque foi uma italiana que se tornou rainha da França na época. E uma outra coisa que eu lembro também é que eles trouxeram o hábito de comer com o garfo da França. Antes eles comiam com colher. Sim! Lembra que também disseram que o cardápio foi introduzido pelos franceses? Nossa, menina, que bom que vocês trouxeram isso para enriquecer a nossa aula. Agora eu vou falar com vocês sobre os hábitos alimentares, ingredientes e preparações identificados na cultura brasileira. Os franceses chegaram ao Brasil em um número bem pequeno, mas mesmo assim deixaram hábitos e comportamentos alimentares que persistem até hoje e fazem parte do cotidiano da nossa população. Champanhe, vinhos, preparações de festas e cerimônias, sobremesas, modo de servir os buffets e elaboração de menu. Por outro lado, os italianos chegaram ao nosso país em um grande número nos anos de 1860 e nos deixaram como herança hábitos que continuam bem atuais. O amor pelas massas de farinha de trigo, com os molhos espessos e condimentos, a valorização do queijo e, para a sobremesa, o sorvete, gelato. A festa da uva aqui do Rio Grande do Sul é uma festividade trazida da Itália também. Quando os imigrantes italianos chegaram no Brasil, não encontraram exatamente o que estavam acostumados a ter como ingredientes na Itália e tiveram que ir se adaptando aos poucos. O expressivo consumo de fubá por parte dos imigrantes para fazer a polenta não passou desapercebido pela sociedade hospedeira, que logo começou a ver esse alimento como um indicativo de identidade dos italianos, mas configurando uma identificação negativa. Italiano polenteiro era uma expressão costumeiramente utilizada por representantes da sociedade receptora para estigmatizar esse imigrante. Alguns pratos tipicamente italianos que também vieram com os imigrantes e se tornaram parte da gastronomia são os salames e o panetone, tão amados nessa época do ano, né? Nossa, o nosso tempo de aula já está terminando. Vamos usar os últimos minutos da aula para vocês dizerem o que acharam da aula, o que vocês acharam do assunto abordado. Achamos muito interessante. A gente acha que esse assunto é muito relevante para o nosso aprendizado, pois percebemos que tem muita influência de outros muito lugares bem. na nossa alimentação. Já os franceses... Quem trouxe, prof? Sim, adoramos mesmo o conteúdo. Tá, prof, e da Itália? Pessoal, eu fico bem contente que gostaram. Semana que vem vamos falar sobre outras duas culturas, ok? Estão todos liberados.